Olá, sejam muito bem-vindos ao Trabalho Legal de junho. Eu sou a Samantha Peçanha e a partir de agora você vai me acompanhar aqui, direto do Ministério Público do Trabalho. Nosso programa vai ficar mais perto de você e do que acontece aqui no MPT. Nesse mês, a gente fala de respeito, inclusão, infância e direitos trabalhistas. Tem reportagens sobre a empregabilidade da população LGBTQIA+, sobre as piores formas de trabalho infantil e também uma homenagem às vítimas da chacina de Unai. Tem roda de conversa, tem pergunta na rua, tem MPT nas redes, tá completo. Então vem comigo, porque o Trabalho Legal tá começando. Vamos começar o programa com um assunto muito sério e urgente: o trabalho infantil. Você sabia que mesmo hoje, milhares de crianças e adolescentes ainda estão expostos a trabalhos perigosos e proibidos? São as atividades da chamada lista TIP, que enumera as piores formas de trabalho infantil. A gente vai entender melhor que lista é essa e como o MPT e outros órgãos atuam para prevenir e erradicar essas situações. Vida, saúde, educação, brincadeiras, lazer, formação profissional e convivência familiar. Esses são direitos fundamentais garantidos a toda criança e adolescente, mas que acabam sendo violados pelo chamado trabalho infantil. A gente percebe que o grande prejuízo mesmo é dessa criança estar perdendo a sua fase térea, a sua fase primária, de ser criança, de ser adolescente, de ter seu momento de ir para a escola, de brincar, de estar curtindo a sua vida sem a responsabilidade que os responsáveis passam para ela, de dizer você precisa ir comigo porque a gente precisa vender o pano de prato, precisa vender a balinha para a gente poder comprar mais coisas aqui para casa, ou comprar a própria comida, alimentação. Então, passar uma responsabilização que deveria ser do seu responsável legal, dos seus pais ou o guardião legal. Eles estão passando isso para essas crianças deixam de ser criança muito cedo. Dados mais recentes da OIT e do Unicef revelam que no início de 2020, cerca de 160 milhões de crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo, 63 milhões de meninas e 97 milhões de meninos. Desse total, 79 milhões realizavam atividades consideradas perigosas, com riscos à saúde, à segurança e ao desenvolvimento moral. 2025 deveria marcar o fim do trabalho infantil no Brasil. Esse era o compromisso assumido pelo país em acordos internacionais, mas a realidade ainda está longe disso. Segundo dados da PNAD do IBGE, mais de 1.600.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2023. Pior, 586 mil viviam nas chamadas piores formas de trabalho, aquelas que colocam em risco a saúde, a segurança e até a vida. Uma violação grave dos direitos da infância e da adolescência, que impede o desenvolvimento pleno desses jovens. Luísa Carvalho Rodrigues, coordenadora nacional da Corde Infância do Ministério Público do Trabalho, detalha algumas das que são as consideradas piores formas de trabalho infantil, a chamada lista TIP. Trabalhos executados na agricultura, na pecuária, na silvicultura, na exploração florestal, por exemplo, trabalhos manuais de plantio, de manuseio da terra, a utilização de equipamentos, direção de maquinário, em âmbito rural, porque essas atividades trazem riscos ocupacionais, como acidentes com as máquinas, instrumentos ou as ferramentas perigosas e perfuro-cortantes, contato com agrotóxicos, outras substâncias tóxicas, possível exposição a animais peçonhentos que existem nessa área, um esforço físico intenso, levantamento de peso que é incompatível com a idade. Então, tudo isso pode levar a repercussões na saúde, como, por exemplo, mutilações, esmagamentos, ferimentos, fraturas, doenças musculoesqueléticas. Além desses tipos, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes também é uma das piores formas de trabalho infantil.
Para combater esse problema, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania fez uma campanha durante todo o mês de maio sobre o assunto. E agora, em junho, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras instituições, reforça a importância da atuação em rede para garantir a devida proteção às crianças e adolescentes. Em 2023, nós temos 3.047 denúncias registradas no Disque 100. Já em 2024, esse número sobe para 4.286 denúncias, ou seja, um aumento de 40,66%, um aumento significativo. E já em 2025, até o mês de maio, já foram registradas 1.971 denúncias, o que corresponde a aproximadamente 46% do total registrado em 2024. O conselho que eu daria para essas famílias: não roube a infância dos seus filhos, não roube a adolescência dos seus filhos. Deixem, permita que eles sejam crianças, que eles sejam adolescentes. Para falar mais sobre o combate ao trabalho infantil, vamos para a nossa roda de conversa com a Madeleine Machado. E uma novidade do Trabalho Legal, uma outra novidade, é esse cenário do Roda de Conversa, que a partir de agora será gravado aqui no Memorial da PGT. E para inaugurar esse novo espaço, eu recebo a secretária do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, Caterina Volkov, e o vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, a Cor de Infância, procurador André Canuto. Primeiro, quero agradecê-los, inaugurando esse novo espaço aqui do nosso Roda de Conversa. Muito obrigada pela presença de vocês. E, doutor André, quero começar aqui a gente já falando do slogan desse ano. Todo ano, a Cor de Infância traz sempre uma campanha nesse mês de junho. Qual é esse ano? E nesse ano 2025, a gente está propondo que se dialogue com toda criança que trabalha, perde a infância e o futuro. A ideia é conscientizar acerca dos prejuízos e acerca do tempo. Tem uma proposta aí de falar sobre a infância, o tempo da infância, a importância da infância e o futuro. O futuro vai terminar por ser prejudicado. A gente não defende que a importância da criança e do adolescente seja apenas em virtude do futuro, aquilo que ele virá a ser, porque a infância por si só é um bem, é algo que deve ser preservado, que deve ser protegido e incentivado para as crianças e adolescentes. Por que você acha que é tão difícil? Quais são os obstáculos para a gente chegar, que a gente não conseguiu, pelo menos em 2025, mas que a gente chegue tão próximo de acabar com esse trabalho infantil? A gente tem a lista das piores formas de trabalho infantil, que tem mais de 90 piores formas já catalogadas, mas a gente percebe, por exemplo, agora o advento de novas modalidades, como, por exemplo, o empreendedorismo infantil, os influencers mirins, né, o trabalho infantil digital nas plataformas, os jogadores, por meio dos e-sports, né, que tem crianças e adolescentes trabalhando de fato, né, na produção de jogos e sendo jogadores. Enfim, então cada dia que passa a gente percebe que o trabalho infantil ele vai se complexificando, né? E novas abordagens de enfrentamento precisam ser encontradas por essa rede de proteção, por todos os atores que fazem esse enfrentamento, né? Com certeza a discussão é grande. As modalidades vão surgindo, como a própria doutora Catarina falou, e aí tem aquela questão até do trabalho infantil artístico, que é uma discussão que a gente não consegue saber até que ponto que ela permeia o trabalho infantil, né? Assim, não, mas a criança pode trabalhar? Ela está numa novela? Ela está num filme? Como está essa discussão? Hoje existe uma regulamentação para exigir que uma criança, portanto, uma pessoa abaixo da idade mínima legal para trabalho, só possa fazer alguma atividade de natureza artística mediante autorização judicial prévia. Essa autorização judicial, que é o primeiro requisito, além das condições de trabalho, acompanhamento, a proteção, né? Mas é a primeira análise a ser feita como requisito formal para esse trabalho, ela
tem relação com a própria Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil, que prevê como exceção a realização de atividades artísticas. Isso não significa que qualquer atividade artística, qualquer tipo de trabalho, em quaisquer condições, estejam permitidos, né? Esse é um primeiro ponto. Então, hoje há esses parâmetros para a atuação. Sempre o princípio, a ideia de que o melhor interesse da criança, ou seja, aquilo que melhor fará para a criança, para que ela tenha proteção, é que deve ser prioritário. É isso que vai imperar, é isso que vai se destacar quando a gente fala de trabalho artístico. Aonde denunciar? Como denunciar? O que eu faço? Bom, você pode ligar para o Disque 100, né, que é o Disque Denúncia. Você pode acessar o aplicativo do Ministério Público do Trabalho, o MPT Pardal, e pode fazer a sua denúncia também no Sistema IP de Trabalho Infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. E o ideal é que você consiga colocar o maior número de informações possível de modo qualificado. Em que circunstâncias você encontrou aquela criança, se você a viu várias vezes durante aquela semana, se percebeu a existência de pessoas adultas ali no entorno daquela criança, o maior número de características, de descrição daquela cena, para que facilite o trabalho, sejam dos auditores fiscais, da rede de proteção, para a proteção daquela criança ou daquele adolescente. E é através dessas denúncias que o Ministério Público do Trabalho consegue fazer uma fiscalização mais efetiva? Sim, a gente tem uma atuação investigativa, uma atuação que se inicia a partir de denúncias, que é muito importante. No ano de 2024 foram mais de 6 mil denúncias a respeito do trabalho infantil diretamente feitas ao Ministério Público do Trabalho, mas a gente tem uma atuação também mais proativa, que não depende do recebimento de uma denúncia, em favor da verificação de políticas públicas, por exemplo. Então a gente convida, obviamente, todos os cidadãos a fazerem denúncias, a dialogarem, mas é importante também que a nossa atuação se espalhe através de outras formas de proteção. Ele é denso, né? Espero que para o próximo ano a gente consiga falar não de uma lista que cresceu de trabalho infantil, mas sim de uma lista que diminuiu de trabalho infantil. Mais uma vez, quero agradecê-los por esse nosso bate-papo nesse novo espaço aqui do programa. E já que estamos falando sobre trabalho infantil, será que crianças e adolescentes podem trabalhar como atores, cantores ou modelos? Vamos ver no quadro Fala Trabalhador depois no intervalo. Fique aí, já voltamos. Chegou a hora do nosso Fala Trabalhador, aquele espaço para a gente trocar ideia e esclarecer suas dúvidas sobre direitos no trabalho. Esse mês a gente vai falar de um tema importante: crianças e adolescentes que trabalham como artistas. Será que pode? Como garantir que seja seguro e legal? Vamos ver. Em que condições as crianças podem exercer o trabalho artístico? O trabalho, a primeira coisa, se a gente está falando de trabalho infantil artístico, ele deve envolver necessariamente uma habilidade artística. Essa criança ou adolescente tem que estar frequentando a escola, tem que manifestar o interesse, a vontade de desempenhar essa atividade artística, estar acompanhado por responsável legal. A remuneração, nós defendemos que parte da remuneração que esta criança receber tem que ficar guardada para que ela utilize na maioridade, tá? E a atividade a ser desempenhada não pode ser realizada em ambiente insalubre, penoso, perigoso, noturno ou que prejudique o desenvolvimento moral, físico e psicossocial dessa criança ou adolescente. Quais os riscos do trabalho artístico para a criança? Por exemplo, risco físico, se o ambiente não for adequado, se for um ambiente insalubre, se for um ambiente perigoso, ela pode sofrer um acidente na atividade. Risco psíquico ou da moralidade no comportamento dela. Alguma atividade que envolva uma conotação sexual, bebida alcoólica, que não seja próprio para a idade, tá? Então,
toda essa atividade artística, ela tem que ser compatível com o desenvolvimento daquela criança, com a idade da criança. Agora vamos falar de inclusão. Você vai conhecer um projeto que acontece no norte do país que promove empregabilidade para a população LGBTQIA+. É o Conexidade, um mutirão de direitos, oportunidades e respeito. Karen, hoje com 56 anos, se considera uma sobrevivente. Ao longo de décadas, enfrentou preconceitos, violência e afirma que a falta de oportunidades e políticas públicas adequadas a levaram a recorrer à prostituição. Quando falamos de mercado de trabalho, é importante frisar a questão da educação. E quando frisamos a questão da educação, eu questiono aonde estão as pessoas trans no fundamental, no médio, até chegar a uma graduação numa faculdade. O mercado de trabalho ele é muito concorrido para todas as pessoas, mas se eu não entender que eu preciso da educação para adentrar o mercado de trabalho, eu não consigo espaço nenhum. Além disso, o levantamento divulgado pelo projeto Atena apontou que Rondônia é o quarto dos 5 piores estados do país em políticas públicas para a população LGBT. Diante desse cenário, o Ministério Público do Trabalho vem buscando alternativas e promovendo projetos que reúnem diversas instituições públicas e parceiras em uma série de ações com foco na inclusão, visibilidade e fortalecimento da população LGBTQIA+, que atua no mercado informal da região norte. Aqui no estado de Rondônia, historicamente, nós já fizemos o Cozinha Voz no ano de 2021, que foi uma parceria junto com a Organização Internacional do Trabalho. Foram capacitadas 20 pessoas trans para as áreas de cozinha, na área de gastronomia, para que tivesse uma melhor capacitação para depois ser inserido no mercado de trabalho. No ano de 2024, nós também fizemos outra capacitação. Foram capacitadas 20 pessoas trans e LGBT de modo geral em situação de vulnerabilidade social, que é o recorte do nosso projeto. Para Karen, esse tipo de intervenção do MPT faz toda a diferença. Após participar de diversos projetos sociais, ela teve a oportunidade de iniciar uma nova trajetória, com a inserção no mercado de trabalho, além de realizar seu sonho de cursar uma faculdade. A partir do momento quando eu, uma mulher travesti de 56 anos de idade, que não tive todas essas oportunidades e hoje luto por essa busca da política, é justamente isso. É fomentar a educação para que as pessoas tenham acesso à educação e no respeito à sua identidade de gênero e que possam realmente chegar a uma graduação, se caso desejarem, poder ter o mercado do trabalho. Como complemento das ações realizadas já neste ano, o MPT realiza um evento na região norte que contará com um mutirão de empregabilidade LGBT, o Conexidade, Conexão pela Diversidade. É um evento para buscar cidadania para a população LGBT. Aqui no estado de Rondônia, por exemplo, a gente vai ter mutirões de atendimentos pela Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Assistência Social, o Cine e diversas outras instituições para ofertar serviços de atendimento para esse público, mas também ajudando esse público a preparar seus currículos e se preparar para as entrevistas. Então a gente está unindo esforços, empresas, poder público, sociedade civil organizada de modo geral para trazer cidadania e inclusão para esse público tão marginalizado. A seguir, nós viemos até o Noroeste Mineiro contar a história dos 3 auditores fiscais e do motorista, vítimas do crime que ficou conhecido como a Chacina de Unai. Eles foram executados enquanto faziam uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão. Mais de 20 anos depois, a cidade de quase 90 mil habitantes no Noroeste Mineiro ainda vive as lembranças de um crime que chocou o Brasil. 28 de janeiro foi uma covardia, foi um momento muito triste, né? Não só para nós, os familiares que perdemos nossos entes queridos, mas para o Estado brasileiro, né? Em que ali aquele tiro acertou bem no coração do Estado brasileiro. Porque ele sai daqui, nós não te queremos aqui, sabe? Tentando, né, tirar ali a autonomia, sabe, de pessoas que estavam ali para fazer o trabalho deles, para proteger o trabalhador brasileiro. Eles não estavam ali para fazer outra coisa, para perseguir nem nada.
4 servidores do Ministério do Trabalho foram brutalmente assassinados em 2004. Os auditores fiscais Erastótenes, João Batista e Nelson José, além do motorista Ailton Pereira. Na manhã daquela quarta-feira, 28 de janeiro, o grupo faria fiscalizações em fazendas aqui da região. Mas quando chegaram nesse ponto aqui, eles foram vítimas de uma emboscada. Um carro parado aguardava pelos 4. Um dos pistoleiros, como quem pedia informação, sinalizou. Quando eles pararam, foram todos baleados na cabeça. Eu me lembro do dia, na manhã, eu estava já na Secretaria de Inspeção do Trabalho, lá no setor de repressão ao trabalho escravo, quando recebemos uma ligação lá da região, né, do assassinato, do pessoal do Ministério do Trabalho, dizendo que haviam encontrado uns corpos no carro, lá na vicinal, né? E que aparentemente eram de colegas auditores fiscais de trabalho. Quando Elba recebeu a notícia que os servidores do Ministério do Trabalho tinham sido mortos, ela não tinha dúvidas de que o marido estava entre as vítimas. Ele recebia muitas ameaças, inclusive um dos condenados, né, Norberto Mânica, ele teve uma ameaça que ele foi até... ele fez o relatório, né, avisou no Ministério, fez boletim de ocorrência, porque foi uma ameaça de morte mesmo, com chucho, sabe? Que é usado para tirar o feijão da saca, para análise. Então ele foi ameaçado mesmo, sabe? Ele falou, olha, isso aqui é bom para matar um preto. E ele sofria esses tipos de ameaças, né? Aqui o Naí, em Paracatu também, ele já teve algumas ameaças. A investigação apontou que o crime foi a mando do fazendeiro Norberto Mânica, conhecido como Rei do Feijão, e o irmão dele, Antério Mânica. A região é movida pelo agronegócio e muitas das fazendas na época não respeitavam os direitos dos trabalhadores. Tradição naquela região e dos próprios irmãos de fazerem as contratações na informalidade dos trabalhadores e com o não cumprimento dos direitos laborais. Então, toda essa aproximação do Ministério do Trabalho nessa processo de negociação era para fazer um convencimento do setor patronal lá, de deixar de utilizar gatos, intermediadores ilegais de mão de obra, e fazer as contratações de formas adequadas, inclusive com a sugestão de criação de condomínio de empregadores. Mas a relação era sempre muito difícil, porque eles tinham uma postura muito, vamos dizer assim, negativa em relação ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores. E foi ao tentar fazer com que esses direitos fossem respeitados que eles foram assassinados. A viúva de Nelson ainda guarda com carinho o colete que ele usava no dia que foi morto e as fotos de algumas das fiscalizações que ele participou. O legado que ficou foi de um homem que fazia de tudo para ajudar, até mesmo socorrer por conta própria trabalhadores que precisavam de socorro médico. Nesses 20 anos, muita coisa mudou. E mesmo com todo o trabalho para conscientizar, proibir e combater, o trabalho análogo à escravidão ainda persiste. É muito comum que a gente ainda encontre empreendedores econômicos que não valorizem o direito dos trabalhadores, que não se importam em cumpri-lo. E esse caldo de cultura herdado da herança escravocrata nos coloca numa situação de dificuldade de garantia dos direitos dos trabalhadores. Então é importante que toda a sociedade, não só as instituições públicas, se movam no sentido de superar essa cultura escravocrata na sociedade brasileira. Em resposta a este crime, o Ministério do Trabalho estabeleceu a data como um marco de reflexão e homenagem aos auditores e aos esforços de combate ao trabalho escravo. O fato é que chegamos ao final do processo com condenações, com penas exemplares, né, podemos assim dizer, e todos eles chegaram, nem que seja no júri, a confessar os fatos. Então, o Ministério Público Federal fica tranquilo, com a consciência tranquila, de que todos eles eram efetivamente responsáveis, corroborado pela confissão de cada um deles, exceto o Antério Mânica, mas que a ausência de confissão não impediu de levá-lo a um segundo júri e de obter a condenação também pelas provas robustas que continham no processo. Façam seu trabalho com cuidado, né? Porque ainda hoje tem ameaças, ainda hoje tem risco, mas que não deixe se intimidar. Se o Nelson voltasse, ele faria tudo de novo como ele fez de novo. A gente tem uma certeza
Ele está num bom lugar. Ele está no bom lugar, com certeza do dever dele cumprido, com certeza de que ele fez tudo certo. E não para por aqui. O Ministério Público do Trabalho vai fazer uma grande exposição em homenagem às vítimas no Memorial do MPT em agosto. Você não pode perder. E agora vamos ver o que bombou nas redes do MPT. Tem muita coisa interessante, gente. Para fechar nosso programa, vamos conferir o que chamou a atenção nas redes do Ministério Público do Trabalho. Começamos com uma denúncia importante. O MPT entrou com uma ação civil pública contra a montadora BYD e 2 empreiteiras após a descoberta de 220 trabalhadores chineses em condições semelhantes à escravidão na construção de uma fábrica da marca de carros elétricos na Bahia. O post sobre essa ação teve quase 190 mil visualizações, mais de 5.200 curtidas e ultrapassou os 4 mil compartilhamentos, mostrando o impacto dessa luta contra a exploração. Falando em direitos, o MPT reforçou a importância do combate à violência e ao assédio moral no trabalho. A instituição atua para garantir ambientes respeitosos e saudáveis para todos. Esse post, que teve mais de 160 mil visualizações, mostra como os comportamentos abusivos ocorrem e destaca a importância da denúncia para preservar a dignidade dos trabalhadores. E para fechar, você tem medo da CLT? Se tem, precisa ver o vídeo que a gente postou em 1º de maio, que explica de um jeito leve e fácil como a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, nos protege. Pode até parecer velha, mas ela já passou por milhares de atualizações e está pronta para acompanhar o mundo moderno, com direito à regulação do teletrabalho e tudo mais. Essa campanha teve mais de 95 mil visualizações, cerca de 4 mil curtidas, quase 300 comentários e chama todo mundo para pensar no futuro do trabalho e evitar a precarização. Afinal, conhecer e defender a CLT é garantir segurança e dignidade para todos. E a gente vai ficando por aqui. Foi um programa cheio de conteúdo, de direitos e de vida real. E é isso. Para continuar acompanhando tudo que o MPT faz pelo Brasil, é só seguir a gente nas redes sociais e no portal. Obrigada pela companhia e até o próximo Trabalho Legal. Tchau!